Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique e aqui eu trago um conteúdo de altíssima qualidade da playlist Tretas Universitárias. Se você se interessa em saber um pouco mais dos bastidores de uma universidade, de coleguinhas que fazem coisas que não são muito legais, é o que eu costumo trazer nessa playlist. Se você se interessar, tá? Aqui eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu antes do golpe. Tem um vídeo aí anterior aqui na playlist em que eu falei sobre o golpe. Não viu? Vai lá na playlist e confira. Aqui eu vou falar agora um pouco sobre momentos anteriores ao golpe. Momentos que antecederam o golpe, que já davam ali indícios. Por que Falciani fez o que fez? Necessitou aplicar o golpe. Tá? Então vamos lá entender um pouco mais aqui junto comigo. Que assim, eu fui a pessoa que vivenciou, né? A situação do golpe. Então, acho que melhor pessoa não há para falar a respeito. Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, para início de conversa. Se inscreva no canal, tá? Porque assim, eu sou nutricionista, obviamente que, né, essa playlist é uma playlist específica, mas tem muitos outros conteúdos aqui sobre nutrição, saúde e bem-estar, tá? Então fica aqui neste canal, ativa o sininho e seleciona a opção todas as notificações para que você receba avisos toda vez que eu liberar conteúdos novos por aqui. Vamos lá direto ao ponto. Depois que as coisas aconteceram, né, a gente no caso eu, né, eu fui assim recapitulando, falei, olha, o golpe aconteceu, identifiquei que Falciani se aproximou para me usar, mas antes, olha, antes teve isso, mas não é que antes do golpe teve isso, ou seja, um sinal aqui, um indício ali de que já davam para mim, né, depois de tudo que ter acontecido, me deram assim noções para entender que, olha, a criatura ela já ficava de olho em mim. E basicamente, tá, gente, foi assim o curso inteiro. Falciani era uma coisa assim que eu nunca acho que vi na minha vida, né? A pessoa dava um jeito de ficar sabendo, colhendo informações. Antes do golpe acontecer, a pessoa já estava assim, ó, de olho em mim, viu que eu, naturalmente, pelo meu esforço, enfim, natural, tá, gente? Naturalmente, eu estava me destacando e ela viu que, olha, deixando ele ali, Henrique, por conta própria, ele vai ficar se destacando. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então Falciani viu que precisou se juntar a mim para me usar, para poder me dar uma rasteira, enfim, aquela coisa toda que eu venho compartilhando com vocês aí. Então, basicamente esse foi o golpe que, né, ela precisou fazer, porque de igual para igual, cada um indo pelo seu próprio esforço, seguindo o seu próprio caminho, eu estava ali me destacando. E aí o ápice foi eu ter sido premiado como o primeiro lugar, o melhor aluno do curso inteiro de nutrição em um determinado semestre. Aí Falciani deve ter ficado louca. Deve ter ficado assim, opa, não dá. Não dá mais para deixar ele seguindo carreira solo. Vou me unir. Conseguiu e aí pronto, né? Aí o golpe foi dado, me usou. Ok, mas antes do golpe, Henrique, vamos lá, antes do golpe. Gente, teve alguns momentos, que eu vou citar aqui dois, que eu acredito que eu já citei, mas eu vou retomá-los aqui para vocês entenderem que eles aconteceram antes do golpe, para vocês entenderem, né, a sequência aí. Teve um semestre que teve um trabalho em grupo, eu em um grupo, Falciani em outro grupo, porque o golpe ainda não tinha sido dado. Falciani, né, nesse momento ainda antes do golpe, fazia os trabalhos com os Unidos de Taubaté, que ela fazia parte, e eu fazia trabalhos com outras pessoas. Então a gente não fazia grupos em comum, né? Então teve um trabalho ali que aconteceu no final do semestre, e aí acabou o semestre, férias. Eis que de férias eu estou ali, né, no meu computador, na minha casa, entro na minha rede social, no meu perfil, e plim, uma mensagem de quem? De Falciani, que eu ainda não sabia que era Falciani, ou seja, eu não sabia que era uma pessoa falsa, né? Pra mim era apenas uma coleguinha, e ainda mais uma coleguinha bacana, né? Que, poxa, né, em plenas férias veio falar comigo, porque assim, Falciani, uma coisa que ela fazia, e fazia bem e bastante, era o quê? Amaciava primeiro o território para depois dar o bote. Chegava como quem não quer nada, fazia o diálogo introdutório para depois realmente ela perguntar o que ela realmente queria, colher a informação que ela realmente queria.
Isso eu já falei também, eu acho que em algum vídeo aí, né? Cuidado com gente assim, que se aproxima para colher informações, chega como quem não quer nada, para depois realmente chegar ao ponto que queria, né? Perguntar o que realmente queria. Ou seja, tudo calculado, né? Nesse caso, por exemplo, a Falciane veio falar comigo na rede social, assim, como a gente estava de férias, né? Deve ter perguntado assim, como é que você tá de férias, o que é que você tá fazendo e tal. Ou seja, né, na minha cabeça, poxa, que bacana, né? Se lembrou de mim, querendo saber como é que eu tô, o que é que eu estou fazendo nas minhas férias e tal. Então, assim, poxa, né, eu olho para aquilo e penso, poxa, que bacana, né? Que legal da parte dessa pessoa. Só que aí é que tá, né? Aquilo que eu tinha acabado de falar, uma pessoa calculista. Aquilo dali só foi assim, para fazer o quê? Para amaciar o território. Porque, na verdade, o que ela queria era fazer a pergunta que ela fez depois. Tá bom. Aí eu respondi, né, o que eu estava fazendo das férias, tudo bem. Aí depois ela perguntou o que ela realmente queria. Então, Henrique, aquele trabalho que teve, né, já saiu a nota no site, você viu? Porque quando você faz algum trabalho, alguma prova no final do semestre, pronto, né, você vai para casa, acabou o semestre, acabaram as aulas, férias, e aí tem ainda algumas notas que ficam ainda de serem lançadas. Então, foi esse o caso desse trabalho aí. A gente só soube da nota quando já estava de férias, entendeu? Então, como é que ela iria saber da minha nota? Só depois das férias acabarem, né? Daqui a um mês. Então, ela não ia se aguentar de jeito nenhum. Por quê? Porque ela se preocupava com a minha vida. Ela ficava querendo colher as informações. Então, ela não iria se aguentar de que um mês ou mais para poder me perguntar só quando voltasse das férias. Ô, Henrique, aquele trabalho tirou quanto? Não. Ela foi durante as férias e veio lá e perguntou, né, quanto foi que eu tirei naquele trabalho. E aí eu falei, né, o quanto que eu tinha tirado. E lembro muito bem, inclusive, que eu tirei um belo de um 10. E aí eu lembro também que ela tirou, não lembro se foi 7 ou se foi 8. Pra variar, né, o trabalho do grupo dela lá teve problema lá, enfim. Deixa quieto, né? É uma pessoa problemática, né? Mas enfim. Aí beleza, e foi um trabalho muito bacana, né? Eu tirei 10 nesse trabalho, foi um trabalho muito bom, porque foi um trabalho em grupo. E foi um trabalho em grupo que realmente, assim, houve uma dinâmica, enfim, não foi um trabalho comum, foi um trabalho que envolveu uma dinâmica, né? Eu achei bem interessante, foi um trabalho diferente, que não foi, assim, um trabalho apenas de sala de aula, né? Foi um trabalho ali que a gente fez até, teve uma parte na sala de aula, teve a parte nos corredores da universidade, então foi bem bacana. E conseguiram um 10, então, maravilhoso, né? E aí, pronto. Por que eu tô falando que isso aí é indícios de que ela já me observava? Porque ela já estava ali, antes do golpe, me observando, sabe? Vendo o meu desempenho, vendo que tipo, poxa, Henrique, olha, ele conseguiu 10. Eu aqui com o meu grupo teve problema lá, enfim, tiramos 7, foi 8, sei lá. Esse trabalho aí aconteceu em um semestre, e aí justamente, né, esse semestre que teve esse trabalho, foi esse semestre aí que me consagrou. Quando eu voltei das férias, né, que eu soube a notícia de que eu recebi a notícia de que eu tinha ficado em primeiro lugar, referente a esse semestre aí, onde uma das disciplinas foi essa disciplina que teve esse trabalho aí, que ela veio me perguntar quanto é que eu tirei 10, entendeu? Ou seja, pronto, tava aí o prato cheio pra ela querer aplicar o golpe, entendeu? Porque ela viu que, nossa, Henrique sozinho, ou deixando ele fazer ele, do jeito dele, né, o caminho dele, ele vai se destacar. Eu preciso, né, na cabecinha dela eu imagino, eu preciso fazer alguma coisa porque ele brilha. Aqui, ó, gente, nada mais oportuno do que essa estrela aqui, ó, que brilha aqui. Basicamente é isso, né, a pessoa que tem, né, o seu brilho próprio, né, uma pessoa às vezes se incomoda e a pessoa quer, não sei se apagar o seu brilho, porque acho que isso só a própria pessoa consegue, né, desligar o seu brilho natural, mas eu digo assim, às vezes a pessoa quer ofuscar você ou diminuir o seu brilho para que a pessoa consiga também, quem sabe, se sobressair, entendeu? Então, tá aí, né? Mas também teve um outro momento que eu também já relatei, quando eu digo já relatei, em algum outro vídeo aqui da playlist Tretas Universitárias, tá? Bom, esse outro momento foi em um trabalho que eu já contei, onde o meu grupo foi lá, obviamente, né, Falciane não estava fazendo parte do grupo, porque ela ainda não tinha aplicado o golpe, ela ainda estava o quê, né, ali, ó, avaliando e já começando a se incomodar, provavelmente, né, mas ainda não estávamos ali ainda unidos, porque o golpe ainda não tinha sido aplicado. Então o meu grupo foi se apresentar, o professor fez uma pergunta específica para uma pessoa do meu grupo, somente essa pessoa poderia responder, e aí Falciane, que estava lá assistindo a apresentação, né, basicamente a resposta era uma coisa ou outra. E aí ela, cochichando, deixou escapulir assim, né, como que não quer nada, a resposta, só que era a resposta errada.
Na minha opinião, foi para induzir a minha coleguinha ao erro. Só que a minha coleguinha, bem bacana, que bom, respondeu a resposta correta. Ou seja, né, assim, é um indício também de que provavelmente a pessoa que sabotaram o meu grupo ali naquele momento vai saber se foi isso ou não. Só a pessoa, só a Falciane sabe a intenção dela. Se foi de propósito, falou assim a resposta alto e justamente a resposta errada. Porque assim, né, nessas horas, ninguém deixa, né, escapar uma resposta correta para ajudar o meu grupo. Não, a pessoa deixou escapar justamente a resposta que seria a errada. Que coisa, né? Então, mais um indício de que a pessoa ali já, né, viu o meu trabalho maravilhoso do meu grupo e aí pensou, né, olha, vai sair um 10 aí, hein? Na hora da pergunta final do trabalho, era a oportunidade da gente ter algum erro e não tirar um 10. Aí Falciane fez o quê? Entrou em ação, mas não conseguiu. Tirei um 10 desse trabalho também. Inclusive, esse trabalho que eu tô falando aqui agora, dessa segunda situação, que ela tentou sabotar, né? Supostamente, acho que foi isso mesmo. Também foi do mesmo semestre, que foi o que me consagrou como primeiro lugar. Então vocês conseguem entender que ela já estava ali de olho, ela já estava incomodada, e aí quando realmente eu fui consagrado, pá, primeiro lugar, ela viu, é isso mesmo. Já estava de olho, já estava observando, já estava me incomodando. E agora que ele ficou em primeiro lugar como o melhor aluno do curso inteiro de nutrição, aí Falciane fez o quê? Arregaçou as manguinhas, botou as asinhas pra fora, as garrinhas pra fora. Vem cá, menino, vem cá que eu vou agora te usar. Mas é isso, tá? Esse vídeo aqui foi pra falar um pouco sobre os momentos antecedentes ao golpe ser aplicado. Ou seja, aqui vocês conseguiram entender que o golpe foi aplicado, aquela coisa, né, de que o golpe consistiu em ela se aproximar de mim. Talvez vocês agora consigam entender, né? Que, nossa, mas por que ela iria querer se aproximar de você? Por causa disso. Porque cada um seguindo o seu caminho, eu consegui chegar onde eu cheguei. Me destacar a tal ponto de ficar como primeiro lugar, como o melhor aluno em termos de notas, né, do curso inteiro de nutrição da minha universidade. Então ela se incomodou e falou, preciso me unir, porque eu sozinha e deixando ele seguindo lá o caminho dele, de igual para igual, ele está se sobressaindo. A estrela dele está brilhando e brilhando bastante. Então preciso dar uma manipulada aí na situação para tentar me sobressair. Agora, a mensagem final que eu quero trazer disso aqui que eu estou trazendo, que talvez eu até já tenha falado em algum dos meus vídeos aqui, né, desse assunto, é basicamente o quê? Se eu já falei, não sei, mas se não falei, vou falar agora. Assim, passar por isso e você identificar que, nossa, eu fui usado, não é nada legal, gente, né? Você saber que alguém se aproximou de você porque quis te usar, não é legal, né? Mas o bom de tudo isso foi eu entender que, nossa, eu fui tão bom, mas tão dedicado, me destaquei tanto, brilhei tanto, menino, mas brilhei tanto, que teve uma pessoa que se incomodou tanto que precisou se utilizar de recursos baixos, rasteiros, para tentar, enfim, aí use o termo que você quiser, para tentar diminuir o meu brilho, tentar me ofuscar, ou simplesmente, né, a pessoa conseguir se sobressair também mais, né, ou seja, não deixar com que eu ficasse no topo, ou seja, peraí, não, eu que vou ficar no topo agora, entendeu? Então use o termo que você quiser, mas basicamente isso, uma pessoa que é competitiva de uma forma desleal, manipuladora, de uma forma baixa, porque assim, competitiva eu também sou, né? E inclusive, né, quando eu fui premiado, depois disso eu lutei para novamente ser premiado e tal. Então, sim, eu também sou competitivo. Mas uma coisa é você querer ser competitivo, você pensar o seguinte, vou estudar para tentar tirar notas boas e me destacar. Uma coisa é você com você. Outra coisa é a pessoa, no caso Falciane, né, para tentar conseguir se destacar, usar uma terceira pessoa, usar outra pessoa, que foi no caso eu, né? Me usar para justamente tirar vantagens, para tirar a minha vantagem que eu tinha em relação a ela, né? Então aí é feio, né? Você, para conseguir alguma coisa boa, você precisa usar alguém, passar a perna em alguém, dar uma puxada de tapete em alguém. Aí é você ser uma pessoa competitiva de uma forma feia, escrota, baixa, rasteira, e aí tem a diferença, né? De uma pessoa competitiva de forma leal, de forma saudável, e uma pessoa competitiva de forma falsa, de forma, enfim, vergonhosa, né, gente? Enfim, acho que vocês entenderam aí tudo, e basicamente é isso. Se você, inclusive, já passou por alguma coisa assim, né, de alguém te usar,
de alguma forma aí, né, parecida nesse sentido, né, de se aproximar por interesse, tenta levar isso como bônus, de que você teve algo tão bom que a pessoa te notou e precisou se aproximar para te usar, para poder tirar alguma vantagem, para ter algum benefício de tão bom que você é, de tão bom que você se destacou em alguma coisa ali que você estava fazendo. Então, pelo menos pense nisso, que você brilha tanto, mas tanto, a ponto de gente assim se incomodar e, enfim, né? Acho que deu para entender. Deixa o seu joinha aqui embaixo, comente aqui. Se você quiser comentar um pouco também sobre o que você achou disso tudo. Meus caros, aqui eu deixo... Meus caros e minhas caras. Deixa as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Se você tem alguém aí que está prestes a entrar no meio universitário, manda esse vídeo, né, para você dar um preparo. Até o próximo vídeo.